tarô que nós estamos montando, tá aí a Maxiane brasileira. Ô, Bárbara, então foi 63,21%, a Milena 36,11%, estava rolando um terrorismo na web, muita gente preocupada. Eu particularmente estava um pouco preocupado por conta das enquetes, mas eu estava que nem o cowboy, e o Jonas, e a Marcele, e a Jordana. Eu achava que o paredão de ontem era a grande resposta que a gente ia ter a respeito do posicionamento das peças. Eu acho que a votação expressiva da Milena, pelo que a gente vê, como que eu posso falar? De rejeição que ela tem nas redes sociais, isso aponta um poder muito forte da Ana Paula. Mostra um poder muito forte da Ana Paula, que é aliada da Milena e que a Milena vem num momento de fragilidade no jogo. Acho que foi a semana mais difícil para ela e justo essa. Depois da primeira, né? Exato. Justamente nos 2 paredões dela. Exatamente. Ela caiu no paredão nas semanas mais difíceis, que ela estava mais rejeitada aqui fora. Só que ela deu sorte de ter caído com a Maxiane, que eu acho que era uma das pontas mais fracas do outro lado. Mas assim, mais uma Tanto coisa... ela quanto a Marciele. Mas eu fiquei pensando nisso ontem também. Eu acho que o teto, por conta desse contexto, não é muito diferente do resto do grupo. Eu não acho que a galera que vota hoje naquele grupo vai votar muito mais por causa do cowboy ou muito mais por causa do Jonas. Eu acho que eles não venceriam, mas aí sim a gente teria uma disputa mais acirrada, como acha? Parecia nas enquetes. Porque as enquetes apontavam para algo acirrado, e não foi acirrado assim. Mas eu acho que é teto do grupo. Eles se esforçaram muito para eliminar a Milena. E acho que não bateu nem um pouco mais da metade dos votos. Então. Mas será que com uma Samira não é possível? Eliminar? É. Eu tô falando de Milena. Né? Acho que Milena e Ana Paula. Eu acho que o resto é um pouco mais frágil. Por conta da dedicação da turma da Ana Paula. Quem seria mais Suposta forte turma, né? do outro lado? Eu acho que o Jonas hoje é o que tem mais chance. Mas eu acho que o nível de mobilização não seria muito diferente da Maxiane. Vozes da minha cabeça, né? Não sei. Você, o que você acha? Escreva aqui nos comentários que nós vamos ler daqui a pouquinho. Então foi a maior votação por CPF da história. Eu acho que isso é muito emblemático também, considerando que houve uma mudança de votos, de sistema de votação, justamente para valorizar o voto por CPF. Então eu acho que isso empolga mais gente. Isso mostra que a mudança de paradigma aí ajudou, de alguma maneira, a mais pessoas tomarem a iniciativa de votar num paredão importante como esse, onde os 3 grupos estão ali dispostos. Foi, como sempre a gente tem visto, um movimento parecido entre voto único e voto de torcida. Mas até que com uma diferença relevante. Olha que coisa interessante. A Maxiane teve no voto único 66 e no voto da torcida 56. Então o voto da torcida foi... A gente vê que teve uma mobilização aí... Também. Né, forte. A Milena, o voto único 32 e o voto da torcida 43. Olha. Então o voto da torcida ali, a galera que está mais mobilizada, bate num teto ainda abaixo da turma da Ana Paula, mas é diferente do voto único. É diferente do voto único. É a mesma onda, mas é diferente. E a Chayane, que estava ali só para constar, eu acho que isso muda nas próximas semanas, 0,60, menos de 1%, é impressionante também, né? Isso mostra uma polarização muito forte pelo que foi construído nesse primeiro mês de programa. Sim, e acho que a Chayane deu muita sorte também da história do Sincerão, já ter acontecido com o barco andando, muita gente já tendo dado voto único. O cenário não ia mudar, mas ela ia ganhar um pouquinho mais de votos, né? Se fosse antes da formação do paredão, por exemplo. A sorte da Milena foi isso. Porque se dá uma bagunçada ali, divide voto e tal, ela pode se ferrar, ela poderia ter se ferrado nisso, porque o voto é para eliminar. Queria convidar você que está nos assistindo aqui nesta manhã ou nesta tarde de quarta-feira, por favor, deixe seu like. Não esqueça de deixar seu like aqui. Mande também seu superchat. Vamos fazer esse programa juntos. Comentar o BBB com alegria e com satisfação, porque é sempre muito bom estar aqui com vocês. Bárbara, é o seguinte, como foi o discurso do Tadeu? Aí o Tadeu fez um discurso sobre amizade, ele tem umas sacadas boas, cara. Eu gostei do discurso. Ele não é ruim, não. Ele tem umas sacadas boas. Ele falou da amizade das duas, de que cada uma delas era uma dupla.
Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Não é verdade? Foi bom, foi bom. É. E aí, ao longo do discurso, ele deu umas alfinetadas boas na Maxiane. Primeiro dizendo que ela divide tudo com a Marciele, eu dei muita risada. E depois no arremate, né? De quando ele fala que não tem como prever, é importante tentar se preparar para tudo, mas muitas vezes, para os momentos decisivos e imprevisíveis, é impossível ensaiar. A Maxiane, que ficou famosa, principalmente ali no seu primeiro momento do jogo, quando rompeu de fato com a Ana Paula e criou-se aquele ranço. Tinha aquele meme, né, que até mostraram para ela no bate-papo do ensaios da Maxiane e tudo mais e tal. Então, quem veio ensaiar aqui fora foi a Maxiane, Bárbara Sacchini. Eu gostei bastante do discurso também, achei muito mais fácil, é muito mais agradável, é muito mais legal quando é um BBB que rende conteúdo, né? E eu acho que o nosso menino Tadeu Schmidt, pela primeira vez, está tendo essa experiência de fato. É verdade. O 24 deu esse gosto, mas agora Mas era o 26, Davi. Era o Davi, tinha ali Bia do Braz, Fernanda Band e tal, mas assim... Como elenco completo, acho que o 26 veio com essa força. Porra, não tem nem o que comparar. Eu gostei do discurso, eu gosto quando ele pega ali pontos em comuns entre os emparedados para gerar essa dúvida entre eles ali. E às vezes até fazer o público enxergar algo que não estava enxergando, como essas relações, né? Achei que foi legal. Agora, teve algo que eu pensei, é que ele citou uma fala da Ana Paula, né, no discurso. Citou. Só que ele não nomeou ali. Como um de vocês falou aí dentro, o que ele cita? Aí eu fiquei, era sobre o jogo ser individual. Isso, né? Ele diz que as coisas mudam todos os dias, que cada indivíduo é capaz de mudar sozinho os rumos da casa, mas pode ter o azar, enfim, era isso. Isso. Sobre o jogo ser individual e tal. E aí eu fiquei pensando, ele já citou outras pessoas, mas ele falava o nome da pessoa. Aí qual foi a intenção? Foi não mostrar para casa que a Ana Paula tem essa força toda, mas ao mesmo tempo foi uma resposta para ela, porque se só ela tem essa informação, só quem estava participando da conversa sabia que ela que tinha feito essa leitura. E eu senti que ela saiu mais confiante. É o tanto que depois ela falou. O Breno veio perguntar o que eu entendi do discurso e eu não falei pra ele que eu que tinha falado aquilo e tal. Então eu achei que também foi uma respostinha ali pra ela. Não sei se foi tão bom assim. Mas ao mesmo tempo que serve, é uma resposta do quê? Porque eu acho que é um bom briefing pra eles. Independente de quem falou, ela pode se sentir mais confiante por isso. E acho que ela também, consequentemente, precisa se sentir mais zelosa por isso. Porque o fato dela estar no grupo que está ganhando todas, não quer dizer que vai continuar ganhando por essa proposta de tese. Né? E acho que para o resto fica meio que uma... Pô, Marcele, não chora tanto. Eu acho que a intenção do Tadeu foi essa. Entendeu? E eu acho que se ele carimbasse, foi a Ana Paula que falou, vou estar tomando... Mas por que ele citou, então, a comum de vocês? Por que ele só não jogou isso, né? Pode ser. É isso que eu fiquei pensando, porque pra ela foi uma vitória grande, tipo, a minha amiga E ela falou ontem isso, né? A rival saiu e ainda fui citada no discurso. E ela falou ontem isso, né? É recente, boa. Então, Maxiane foi embora e a turma se desesperou num nível maior do que eu esperava até. Eu esperava que eles fossem sentir, mas daí depois, quando eu olhei numericamente o quanto que eles estão minguados, né, e do quanto que eles já perderam ao longo dessas semanas, por variados motivos e de variadas maneiras, me chamou bastante a atenção porque eles ficaram desesperados. A Marciele chegou a cair no chão de tanto choro, ficou muito mal, e aí depois eles sentaram ali na portinha mesmo, o que eu sempre acho muito engraçado. BBB bom é quando o grupo que se ferra já faz a resenha na porta da saída. Já faz a fila, né? Eles já ficaram ali quase que esperando o ônibus passar ali. Não era? O próximo é o carrinho do BBB, da Globo. Próximo aqui é o meu. Eu achei incrível isso. E algo que me chama a atenção é que a gente reclamava muito, que eles enrolavam na despedida. E esse ano tá sendo bom porque é só o grupo que é próximo que se despede, não tem cantoria, não tem nada. Mas ao mesmo tempo eu fico de cara com isso. Falo, gente, a rivalidade tá muito forte mesmo. Só eles que foram. Só os amigos. Foi uma delícia isso. Mas casa rachada. É ótimo isso. Nem a terceira via foi, né? Não. Nem os babunáticos foram. Gostei. Eu acho bom, mas ao mesmo tempo eu fico um pouco chocada. Eu falo, gente... É maravilhoso, é maravilhoso. E acho que o fato de ser um paredão
com a Chayane e com a Milena, que são um pouco mais fio desencapado, assim, ajuda esse cenário. Que a Milena vai para um lado, a Chayane vai para o lado, elas não conseguem lidar direito com, entendeu? Acho que é um pouco isso também. Aí o Jonas Rio disse que é muito complicado, que todo paredão sai alguém do lado deles, e que só saiu do grupo rival quando foram 3 deles para Berlinda. Aqui eles estão entendendo que o Marcelo era grupo rival. E aí eu acho que tem uma compreensão torta de todo mundo da casa de como que o público via isso. Uhum. Porque eles achavam que o Marcelo estava alinhado de alguma maneira à Ana Paula Renault, mas ele foi um dos caras que rompeu. É porque ele tinha briga também com o Jonas, é porque ele tinha briga também com não sei quem. Mas ele era a carta mais dispensável que tinha saído ali do ponto de vista de alinhamento de jogo. Né? É uma visão errada. Eu acho que a Maxiane teve uma noção um pouco melhor do que aconteceu no bate-papo com o eliminado. E acho que eles vão ter essa noção um pouco do que houve, que eu acho que remete àquele rompimento da Ana Paula com eles por conta da Milena, por conta do Matheus. Eu acho que aquele foi o momento chave de direcionar a narrativa do programa. Também acho. E mais do que o rompimento, a maneira como eles lidaram com o rompimento. Exatamente. Porque, acho que assim, pra mim é muito claro que se a Maxiane, se essa galera não ficasse falando da Ana Paula, não tivesse coragem de ir pra, né, no cara a cara logo no início, porque depois, claro, ela só foi tendo mais força. Mas se logo no início eles não tivessem agido do jeito que agiram, com uma covardia, o negócio não tinha chegado aonde chegou. Não tinha de jeito nenhum. E eu até entendo, por exemplo, o Cowboy e o Jonas, é mais difícil eles terem essa visão, porque eles não estavam nesse rolê. Mas a maneira como Marcele, Maxiane e Marcelo, acho que principalmente esses 3, né? Acho que principalmente... O Breno também, mas o Breno ele ainda... É que o Breno ele já era um espírito flutuante ali, né? Então era diferente. Mas de qualquer forma, o Bárbara Sarini, eles ficaram desesperados, a Marcele ficou muito preocupada, principalmente com como ela está sendo vista, ficou preocupada com a família, ficou preocupada, será que é um paredão falso? O Cowboy, eu acho curioso, assim, porque de todos, o mais realista pareceu o Jonas. Sim. O Jonas, ele foi um pouco mais pragmático, no sentido de que, cara, as pessoas veem um negócio, às vezes a gente está no caminho errado, às vezes a gente está contando a história errada, e eu acho que é isso. E aí o Cowboy e a Marcele negacionistas falando, não, é paredão falso. Já tava me cansando essa história. É paredão falso. Ué, já me cansou há muito tempo, porque toda semana é isso. Na cabeça deles, os aliados deles estão todos morando num porão no Projac. É tanta gente nesse paredão falso, a edição não vai acabar nunca, né? Teoricamente, já tem 5 lá no paredão falso deles. Quando voltar vai ser um ônibus trazendo a pelo amor de Deus, caravana do paredão falso. Não cabe num carrinho só. E a Jordana, num papo... A Jordana, desses 4, é quem eu mais gosto e é quem mais me incomoda com esse papo. Porque ela fica num lance de eu não acredito que o Brasil gosta dessa crueldade, eu não acredito tanta maldade. Chega um momento que ela fala assim, isso é um retrato do mundo em que a gente vive. Cara, eu acho isso uma babaquice tão grande. Primeiro que não tem nada de grave acontecendo na porra do BBB. Segundo, que é uma falta de diálogo com o público, de tentar absorver algum tipo de feedback e tentar repensar. E aí quando eu falo repensar, não é fazer amizade com a Ana Paula Renault, é falar que se exploda a Ana Paula Renault, eu vou contar outra história aqui. Só que depois de 5 eliminações, isso é muito mais difícil. Eles podiam ter calculado isso quando saiu a Aline, que foi uma mensagem já eloquente a respeito do que estava rolando, mas eles preferiram continuar insistindo na história de Aline. Aí sai Matheus, aí sai Brígido, aí sai... Quem que saiu semana passada? Marcelo. E aí sai... E daí vai ficando mais difícil recalcular a rota, e aí eu não falo de alinhar a Ana Paula, mas de achar um outro buraco para se meter, de achar uma outra cambalhota para dar. Eu acho, sempre acho, que daí a galera gosta de culpar o público, de que está muito óbvio, de que está muito evidente. O público reage ao que eles contam lá dentro. Se eles não têm jogo de cintura para contar outras histórias, a culpa sempre recai nos derrotados. A culpa é deles. Eles estão há 5 semanas dando murro em ponta de faca. A culpa é de quem? A culpa é deles. Eles já tiveram os sinais. Eles ontem
verbalizaram pela primeira vez que eles entenderam o feedback do paredão. O que eles vão fazer agora? É como diz o Tadeu para Solange lá, eles têm 24 horas por dia para pensar em alguma coisa, para caçar algum outro assunto. Se não for para ganhar, para chegar na final, para conseguir mais coisas, que seja para pelo menos fazer história. Eles estão com um holofote aí muito grande, aproveita, pô. Não fica choramingando falando, esse público gosta disso, eu vou começar a sujar as coisas. Suja, pelo amor de Deus. Então para de prometer e faz, né? Faz, porra. E esse discurso de, isso é um retrato do Brasil, do mundo, não é assim que a pessoa vai conquistar esse público, porque é esse público que vota. Então, quando você diz isso, você fala o quê? Que você está acima dessas pessoas? Né? Que você é melhor, que você é mais bondoso que o público, porque antes era da Ana Paula, agora é que o público. Então, não é assim que você vai conquistar essa torcida, né? Eu acho que o jeito realmente é contar uma outra história, é ter outros embates, é fazer algo diferente. Às vezes não é nem pelo embate, mas é mostrar uma outra postura. Eu acho que ontem, de todos esses que estavam fazendo a leitura do jogo, o Jonas foi o que estava mais lúcido e o que eu vejo que está tentando mais é contar outra coisa. Ele não arregou no embate para Ana Paula, mas ele tem tentado se mostrar mais leve, falando de outras coisas. Eu não sei se é porque agora o cowboy foi mais para frente e ele ficou como sombra. Isso ajudou ele. Agora vamos ver como que ele vai lidar, né? Eu acho que de todos os 4, quem tem mais capacidade de recalcular e quem tem mais espaço narrativo mesmo para recalcular e de repente até chegar mais longe, assim, é o Jonas. E não só por conta da brecha que a Ana Paula dá nessa história, mas até, por exemplo, de uma relação dele com a Marciele. Que é um negócio que é mais bem visto aqui fora do que ele com a Maxiane, por exemplo. Nem que seja pela graça, pelo meme, né? Exato. Não, eu acho, cara, e se isso ajudar a dar uma leveza ali diferente, a Marciele é uma pessoa que a gente conhece um pouco menos, mas toda vez que ela aparece, eu gosto dela. Tem umas frases boas, é inteligente e tal, mas não tem história. Então, se isso é uma história, isso ajuda. Pensando aqui na longevidade da galera. O Cowboy, acho que ele não tem muita salvação. Acho que ele é um personagem bom, mas que acho que entrou numas também e não consegue... Ele não tem muito... Pô, como que eu posso falar, cara? Ele é muito coach ali, né? Esse papel que o Babu faz hoje, ele é muito cara que fica falando ali. Quando se expôs foi legal, ou quando foi exposto, dependendo do seu lado. Mas é difícil. Para ele eu acho que é mais difícil nesse ponto do jogo. E ele tinha chance. Ele estava contando com uma boa vontade do público imensa. Sim. E agora, mais recente, toda essa situação da Gabizinha era uma oportunidade de contar uma história completamente diferente. Sair desse looping de Ana Paula. E quando eu digo isso, não é arregar para Ana Paula, não é virar amigo da Ana Paula, nada disso. Mas sair desse looping e partir para uma nova narrativa. Porque agora, por exemplo, a Gabi já disse que se ganhar a liderança, indica o cowboy. Então, quantas coisas mais ele está esperando acontecer ali com a Gabi para ele contar uma história ali com ela? Mas fica sempre nessa de querer, eu te perdoo e vem para cá porque eu sou o bom. E isso não tá legal. Então, ele se destaca até quando ele dá essas coringadas. Mas aí fica nesse looping, ele precisa sair do looping, ele precisa mostrar algo a mais. E essa história da Gabi é uma oportunidade boa para os dois ali e tal, mas agora ele é o líder de uma confraria que está podre internamente. Todo mundo sacou que eles estão mal, não tem mais dúvida a respeito disso. Né? Então a Gabi vai continuar se esforçando para estar alinhada com eles ou vai tentar colar com o Babu, fazer as pazes com o Babu? Ou se alinhar ali e ficar meio que de agente livre ali e tal. Ela não tem um alinhamento extraordinário com ninguém a ponto de achar que ela vai ser o número 5 ali. Acho que ela vai querer ficar só com a Chay. E tentando... consequentemente... Mas assim, eu acho que ela vai fazer jogadas semanais. Isso. Tipo, essa semana faz sentido jogar com o Babu, então eu vou. Na próxima é com o resto da galera. Mas sempre pontuando pro público que a aliança dela é a Chay. Exatamente, Bárbara Sarini. Vamos agora ver alguns superchats. A gente tem coisa pra caramba pra falar hoje aqui. Nós vamos até às 8.